Olá, aluninhos queridos, tudo bem? Como é que estão passando aí os dias e os estudos? Estão conseguindo se adaptar? Hoje a gente vai bater um papinho sobre a petição inicial no processo do trabalho, tá? Os slides estão lá no Classroom, deem uma olhadinha. Bom, vou tentar ser bem sucinta aqui no vídeo para que a gente possa depois, no bate-papo, no Google Meet, a gente tirar as nossas dúvidas, ok? O que a gente precisa saber é que petição inicial no processo do trabalho, ela é mais simples, ela tem menos requisitos do que no processo civil. Em primeiro lugar, porque a própria CLT tem uma regra própria que trata da petição inicial, e essa regra própria, que está no artigo 840, ela tem menos requisitos do que o equivalente lá do processo civil. E isso faz sentido se a gente pensar que essa petição inicial no processo do trabalho, ela poderia ser feita de forma verbal, inclusive pela própria parte, sem a necessidade de advogado, por conta do ius postulante. Então, em decorrência do princípio da simplicidade das formas, é normal, é razoável que a gente entenda que esses requisitos do artigo 840, eles são menores do que os requisitos lá do CPC. Mas eu vou ser bem sincera, fazer a petição inicial no processo do trabalho não é o problema, que, como eu disse, ela é uma petição mais simples. O problema é a gente conseguir atender o cliente e extrair dele tantas informações fáticas capazes de gerar, aí sim, um processo inteiro, uma petição inicial. Então, quem for acompanhar o nosso bate-papo lá pelo joguinho dos slides, vai ver que o primeiro ponto que eu destaco é a gente realizar a análise crítica das informações do cliente. O que quer dizer fazer análise crítica? Veja, um trabalhador, porque geralmente a petição inicial está sendo proposta pelo trabalhador. É claro que existem ações propostas pelo empregador, mas 98% ou mais das ações são movidas pelo trabalhador. Então, quando o trabalhador vem conversar com um advogado, ele não vem assim, olha, meu nome é fulano de tal, portador de CTPS número tal, CPF número tal, RG número tal, residente e domiciliado no endereço tal, fui contratado para a empresa tal, CNPJ tal, no endereço tal, no dia tal e assim vai. Não é assim que essa pessoa vem. Essa pessoa vem com os sentimentos todos misturados, muitas vezes vem magoada porque foi mandada embora e acha que foi uma injustiça. Então, cabe ao advogado ser bastante hábil nesse atendimento ao cliente para conseguir, a partir dali, extrair as informações necessárias para pegar aquela relação de direito material conflitada e transformar numa relação processual com o autor, com o réu, com foro competente, com causa de pedir, com pedidos, tá? Então é esse o trabalho mais importante que a gente faz num primeiro momento. E aqui é tão importante porque quanto mais redonda for a sua petição inicial, maior a chance de você chegar na tutela jurisdicional sem maiores tropeços e de forma rápida. Quanto mais truncado for esse atendimento ao cliente, pior a qualidade da sua petição inicial e mais o processo fica assim parecendo um eletrocardiograma, né? Fica mais complicado. Então, a primeira dica da aula que eu dou para vocês é: conversem com calma com o cliente de vocês. Procurem extrair efetivamente as informações importantes, tá? Uma dica prática que a gente costuma utilizar, os advogados, é você ter um formulário de entrevista e cada um pode criar o seu. E aí, nesse formulário de entrevista, você vai colocando os dados principais que você vai precisar no futuro para ajuizar essa ação. O formulário tem muitas vantagens, tá? A vantagem de você conseguir ser objetivo na entrevista e não gastar tanto tempo. A vantagem de você reunir num único documento todas as informações principais e depois, quando você for fazer a petição inicial, você não se esquecer dessas informações. E, acima de tudo, ser uma prova sua de que aquelas foram as informações passadas pelo cliente. Portanto, quando terminar a entrevista, peça para o cliente ler e assinar a ficha de entrevista. A gente tem que lembrar que agora na Justiça do Trabalho existe sucumbência, como a gente conversou na aula passada. Então, portanto, o cliente tem que estar bem ciente dos riscos que estão envolvidos no ajuizamento da ação, para que depois ele não venha a reclamar
perante o Tribunal de Ética ou Disciplina, ou até mesmo na Justiça Comum, com uma ação de indenização contra o advogado, dizendo que o advogado não o orientou adequadamente, que ele não sabia os riscos do processo e por isso, ou que ele nem mandou pedir aquilo lá e que o advogado fez por conta, tá? Então, a primeira dica de ouro que eu quero passar para vocês não é uma dica para prova, para exame de ordem, é uma dica para vida, tá? De realizar um formulário de entrevista bem feitinho, bem amarrado e a partir dele você construir a sua petição inicial, tá bom? Esclarecido esse primeiro ponto, vamos para a petição inicial propriamente dita, tá? Vocês podem virar a CLT do avesso e vocês não vão achar um tópico escrito petição inicial, porque a CLT usa a nomenclatura reclamação. E lá no seu artigo 840, ela diz quais são os requisitos dessa reclamação, que vocês, alunos de processo do trabalho, vão traduzir como sendo requisitos essenciais da petição inicial no processo do trabalho. A primeira coisa que chama atenção nesse artigo é a possibilidade da petição inicial ser escrita ou verbal, tá? Isso decorre do princípio da oralidade, do princípio da simplicidade das formas e do próprio uso postulante que existe no processo do trabalho. É claro que na prática, tá? Como o nosso processo é eletrônico, a petição inicial também vai ser digital e eletrônica. Aí vocês poderiam perguntar, mas prof, e aquela pessoa que não tem acesso a computador, ao PJE, como é que vai fazer? Existem resoluções da Justiça do Trabalho que diz que todo tribunal tem obrigação de manter o seu quadro de servidores específicos para atendimento ao público, inclusive para realizar essa atermação da petição inicial, tá bom? Então, é um dever da Justiça, para respeitar o acesso à Justiça, disponibilizar esses servidores para aqueles que não estão sendo representados por advogados. Lá nos slides, número 5, a prof coloca lá a resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tá? Vamos para os requisitos mesmo do artigo 840. São bastante simples, a prof vai ler lá para vocês, tá? Olha, designação do juízo, qualificação das partes, fatos e fundamentos do pedido, ou seja, breve exposição dos fatos, pedido, assinatura e data, tá? Vamos estudar cada um desses elementos. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, de novo, como hoje a gente faz normalmente uma petição inicial eletrônica, para você distribuí-la no PJE, você, além dos requisitos do 840, você também tem que colocar o CPJ, tem que colocar o CNPJ, ou CPF, se for pessoa física ou jurídica, porque é uma informação que o próprio sistema do processo judicial eletrônico do PJE exige, tá? Mas vamos lá para a petição inicial do 840, começando com a designação do juízo. A designação do juízo é o juízo competente para julgar aquela ação. Então, nós já estudamos competência territorial da Justiça do Trabalho na semana passada, então vamos recapitular. Vamos imaginar que no nosso exemplo, o foro competente seja o juiz de Curitiba. São várias varas em Curitiba, 23, você não sabe para qual delas vai cair, então você vai colocar na designação. Excelentíssimo senhor doutor juiz da, espacinho, Vara do Trabalho de Curitiba, Paraná, tá? Se for uma petição inicial de um procedimento especial, cuja competência originária é do TRT, por exemplo, um mandado de segurança, contrato praticado pelo juiz da vara, então você vai direcionar para o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho. Se por acaso for uma ação cuja competência originária seja do TST, aí sim, estava na minha cabeça, vamos imaginar um dissídio coletivo que envolva uns sindicatos cuja base territorial ultrapasse o limite de um TRT. Aí você vai colocar colendo Tribunal Superior do Trabalho, tá bom? Então, a designação do juízo é sempre para aquele juiz que é competente territorialmente, funcionalmente e materialmente para conhecer da ação trabalhista, tá? Não precisa variar gênero, naquela vara só tem mulher, só tem juíza mulher. Não precisa colocar excelentíssima senhora, doutora juíza, tá? Não precisa. Lembre-se que os juízes são todos representantes do Estado e o gênero neutro na língua portuguesa é o masculino, então não precisa ali se preocupar com variar gênero,
tá? Segundo ponto que a CLT fala, né? A qualificação das partes. Aqui nós temos que lembrar que se a parte autora, por exemplo, for uma pessoa física, então colocar seu nome completo, seu endereço, seu CPF e se for o trabalhador, o número da carteira de trabalho. Se a parte autora for uma empresa, sua designação social, seu endereço e seu CNPJ. E as mesmas informações valem também para o réu, para o reclamado, tá? Isso é importante para o cadastramento correto no PJE. Designei o juízo, qualifiquei as partes, nós vamos direto para o que a CLT chama de breve exposição dos fatos. A breve exposição dos fatos, que a CLT fala, nada mais é do que a causa de pedir que o CPC fala. Então, são sinônimos. O que difere é que, para nós do processo do trabalho, por conta da simplicidade das formas, o que é fundamental é expor os fatos no qual se baseiam os pedidos. Não precisa, como regra geral, dar a fundamentação jurídica do pedido, tá? Fundamentação jurídica apenas é necessário quando nós estivermos falando de petição inicial de procedimento especial, que tem rito próprio, exemplo, mandado de segurança, exemplo, ação rescisória. Se nós estivermos falando de petição inicial típica lá do 840 da CLT, não precisa dar o fundamento jurídico, precisa dar o fundamento fático, tá? Então, precisa dar o fato. Isso para a CLT, isso para a letra da lei. Vamos para a vida real? Na vida real, é comum e é recomendável a gente colocar a fundamentação jurídica, ainda que não fosse necessário. Por qual motivo? Porque lá no futuro, nesse processo, pode ser que você precisasse fazer um recurso de revista, fazer um recurso extraordinário. E aí esses recursos especiais, digamos assim, eles são sempre calcados em matéria jurídica. E essa matéria jurídica tem que ter sido pré-questionada. Você só pode pré-questionar o que você questionou. E você só pode questionar o que você trouxe no processo. Então, voltando, na prática é comum a gente colocar a fundamentação jurídica por uma garantia nossa, que se eu precisar pré-questionar lá na frente, se eu precisar fazer um recurso de natureza extraordinária, a matéria já está dentro do processo, tá? Mas isso é na vida real. Vamos voltar para o processo? Vamos voltar para a letra fria da CLT do 840? Basta a breve exposição dos fatos. Basta a causa de pedir fática para atender os requisitos essenciais da petição e no processo de trabalho. Portanto, se cair numa prova objetiva, por exemplo, a petição inicial no processo do trabalho exige fundamentação jurídica. Verdadeiro ou falso? Falso. Exige fundamentação fática, tá? Tá lá no artigo 840 da CLT. Vou dar uma pausazinha nesse vídeo para não ficar muito pesado para fazer o upload e vou gravar um outro onde a gente vai estudar os pedidos, que diz lá o 840 da CLT. Já já nos encontramos.